Fala, nação rubro-negra, muito bom dia, Deco na área. Estamos aqui para trazer as últimas informações e antes de começarmos o nosso vídeo, lembrar vocês da parceria do canal Deco SRN com a OneFootball, que através do aplicativo você poderá assistir o campeonato alemão de graça. Você poderá assistir o Bayern de Munique, o Bayer Leverkusen, o Borussia Dortmund, o Eintracht Frankfurt, enfim. Você poderá assistir de graça e também ao vivo. Então, além da Bundesliga, você poderá assistir mais 9 ligas de graça. Além disso, poderá saber todas as informações do Flamengo em primeiríssima mão. Então, aplicativo OneFootball, parceira do canal Deco SRN. Nação, ontem, infelizmente, o Flamengo perdeu de 1-0 para o Atlético Paranaense, né, na Arena da Baixada, sobre o pênalti que aconteceu e o gol do Terrans. A gente vai falar aqui, eu vou dar minha opinião sobre o assunto, também sobre a performance do time, sobre o treinador Paulo Souza, sobre os jogadores. Tem muito assunto aqui, falaremos sobre o jogador Pedro também, sobre o narrador da TV Globo que irritou a nação rubro-negra. E lembrando a vocês que quem não é inscrito aqui no canal Deco SRN, se inscreva, deixe seu like, compartilhe com os amigos e aciona o sininho de notificação. Então, não perca a oportunidade de saber todas as informações do Flamengo aqui no canal Deco SRN, se inscrevendo aqui. E além disso, lembrar vocês do nosso segundo canal, né, o canal do Deco. Você ainda não é inscrito? Se inscreve também, além do canal da querida Jaque Jesus. Então, nação, vamos falar aqui, né, começar aqui sobre a questão do jogador Pedro, antes de falarmos sobre o jogo, né, o Pedro que ontem teve a oportunidade de começar a partida, jogou os 90 minutos, não foi substituído e infelizmente não fez uma partida boa, tá? E aí sai uma informação, né, conforme essa chatice que vem ocorrendo aí nesses últimos dias, que a mãe do jogador chorou, né? Incrível, né, como ainda acontece em certos tipos de matéria, né? Então é complicado isso, né? E aí a informação é que o Flamengo teria mudado de opinião sobre a questão do Pedro, né? O Flamengo teria aberto mão do Pedro e decidiu negociar o atacante em definitivo na próxima janela de transferências, de acordo com o jornalista Jorge Nicola em seu canal de YouTube. No entanto, para que a negociação seja concretizada, o Mengão não deve se desfazer do Pedro para um time brasileiro. O motivo é que para vender para um clube brasileiro, o Flamengo só aceita pela quantia da multa rescisória, que sairia na casa dos 700 milhões de reais, um valor impraticável em solo brasileiro. Portanto, o mercado exterior surge como uma possibilidade futura para o jogador. A decisão se deu por conta da insatisfação do jogador nos bastidores do clube e dos seus familiares também. Pedro custou ao Flamengo um valor de 14 milhões de euros vindo da Fiorentina e acordado, né, o pagamento em 6 parcelas. A verdade é que internamente o Flamengo tem entendimento que não conseguirá reaver o valor de 14 milhões pelo atacante, muito menos 20 milhões de euros recentemente oferecidos pelo Palmeiras. Sinceramente, vocês acreditam que o Palmeiras teria oferecido 20 milhões de euros? Eu não acredito não, tá? Eu não acredito. Aí vem a questão do que a gente falou da situação da mãe do Pedro, né? Choro da mãe do Pedro. Sem participar da partida, o Pedro assistiu apenas o empate do Flamengo contra o Palmeiras na metade da semana. Segundo o jornalista Vene Casagrande, a mãe do atacante presente no Maracanã chorou com a condição de suplente do filho. Como está trabalhando de forma pesada no Ninho do Urubu, o próprio atleta também está insatisfeito com a falta de oportunidade. Nos últimos 5 jogos, o atacante esteve em campo em cerca de 34 minutos, né? Segundo o jornalista, ele disse assim no programa SBT Esportes que o Pedro está insatisfeito e sua família também. Ontem a mãe do Pedro foi vista chorando no Maracanã. Por conta disso, ela deixou isso bem claro, estava chorando por conta do momento que o filho está vivendo no Flamengo, né? Enfim, muitas pessoas questionaram esse tipo de informação. Isso para mim é o que menos importa. O que importa realmente é que quem tem que estar no Flamengo é quem quer estar no Flamengo.
E aí só internamente eles saberão dessa situação, tá? Não acredito que o Flamengo venderá o jogador por menos do que pagou, tá? Porque o jogador quer. Esqueçam isso, tá? Vamos falar aqui sobre a questão do jogo de ontem, né? Flamengo e Atlético Paranaense, né? E o narrador da Rede Globo irritou a torcida do Flamengo e saibam o que ele falou, né? No lance, o Willian Arão, né? Correu esse lance aos 21 minutos do primeiro tempo, foi dar um passe quando estava na área flamenguista, mas chutou a bola em cima do atacante Marcelo Cirino e quase entregou um gol para o time adversário. Veio o replay, Luiz Roberto até destacou o erro do meio-campista, mas foi acusado na web de perseguir Hugo. Eles disseram que o locutor esportivo relembrou alguns erros cometidos pelo goleiro na temporada de 2020 em jogos contra o São Paulo. Né? Ao ver o replay, né, até destacou o erro do meio-campista, mas deu ênfase em erros do Hugo. Né? E aí o torcedor, né, rubro-negro foi nas redes sociais irado, né, colocar, né, que há uma perseguição do Luiz Roberto em relação ao goleiro Hugo, que realmente não teve culpa nenhuma na jogada, né? O erro foi exclusivamente do goleiro Hugo, tá? Sobre a questão do jogo de ontem, né, Flamengo e Atlético Paranaense, o Flamengo veio com algumas modificações e as informações que recebemos é que os jogadores foram poupados porque estariam próximos a terem uma lesão muscular, né? Jogadores com uma idade mais avançada, que é o caso principalmente do Davi Luiz e também do Felipe Luiz. Muita gente vai questionar que o Everton Ribeiro entrou logo no intervalo, né, no lugar do jogador Lázaro. Né? Então, por que foi poupado? Né? Isso aí é uma questão de exames, né, que fazem anterior ao jogo para saber as condições reais dos atletas, fazem um exame de ácido lático, e aí se houver uma questão elevada nesse sentido, o jogador poderá ter alguma lesão muscular, né, o músculo poderia estar próximo de estourar, e aí fizeram a avaliação e resolveram poupar alguns jogadores desses que eu falei agora, Everton Ribeiro, Gabigol, Davi Luiz e também Felipe Luiz, né? O que demonstra, né, a fragilidade hoje do elenco do Flamengo. Tiveram as substituições, né, e o time não andou bem coletivamente, né? Um time totalmente distinto daquele time que pegou o São Paulo, ganhou de 3-1, jogou contra o Palmeiras, jogou muito bem, empatou de 0-0, faltando o gol. E aí o Paulo Souza, na sua entrevista coletiva, a gente vai falar um pouco mais do jogo, depois de trazer algumas informações, o Paulo Souza lamentando a derrota do Flamengo e ver placar injusto contra o Atlético Paranaense no Brasileirão. O rubro-negro perdeu por 1-0 para o Furacão nesse sábado na Arena da Baixada. Ele disse assim: várias situações nos condicionaram. Os primeiros 10 minutos foram bons. Criamos poucos, mas nosso adversário criou pouco. Foi bem equilibrado, o resultado correto seria um empate pelo pouco volume de criação. Tivemos algumas dificuldades em ter mau controle no jogo, no ritmo. Nas nossas transições perdemos muito rapidamente. Nosso adversário teve um compromisso sem a bola muito grande. Nossos volantes tiveram uma maior dificuldade de ter o controle. Os adversários conhecem bem a característica do gramado, completou. Quando sofremos o gol, demos mais velocidade ao jogo, mas com as linhas dos adversários sempre curtas, tivemos muita dificuldade para executar. Essa foi a opinião aí do Paulo Souza, tá? Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não vi essas linhas todas muito bem compactadas do time do Atlético Paranaense, não. Tiveram vários lances que o Flamengo conseguiu quebrar essas linhas, né, e pecou, né, devido a erros bobos dos seus jogadores de meio e ataque. Dentre eles, Arrascaeta errou 2 vezes na tomada de decisão, assim como o Pedro errou 1. Eram lances bem fáceis que poderiam ter gerado muito mais perigo ao time adversário, né, e eles erraram, né, os dois. O Pedro, uma hora que segurou a bola demais, o Lázaro aberto do lado esquerdo, se ele rola para o Lázaro poderia entrar cara a cara com o goleiro Bento. Né? E o Arrascaeta tem 2 lances lá que ele erra. Né? Ele resolve, né, tomar uma decisão errada. Teve um lance que o Gabigol abriu pelo lado direito, o Andrés com 2 jogadores e ele resolve tocar para o Andrés.
né? O Gabigol seria uma facilidade muito maior, né, para que o Flamengo conseguisse o empate. Voltando ao assunto, o Ilharão lamenta a derrota do Flamengo e afirma: difícil jogar aqui. Não sei se as melhores chances foram do Atlético Paranaense, foi um jogo muito disputado. Um detalhe do pênalti que eles conseguiram abrir o placar, a gente teve algumas chances, não claras, mas tivemos algumas chances. Difícil jogar aqui, mas agora é levantar a cabeça, ver o que a gente fez de errado e tentar corrigir para que a gente possa voltar a vencer, tá? Essas foram as palavras do Ilharão. Cara, mas eu vou falar uma coisa sincera, quantos anos o Flamengo joga lá na Arena da Baixada e não consegue aprender, não consegue saber como jogar, lembrar como é a velocidade, né, da bola, cara, é complicado demais, né? Complicado demais, sempre ouvir a mesma desculpa, né? Enfim, sobre o Paulo Souza a gente já falou, né, que ele disse que os primeiros minutos foram muito equilibrados, 10 minutos, que o melhor não, que o resultado mais justo seria um empate, e aí eu queria saber de vocês se vocês concordam, né? Uma outra questão que o Paulo Souza foi muito criticado, questão de poupar os jogadores que eu falei para vocês agora há pouco, né? Ele disse assim, sobre a questão de poupar alguns jogadores, ele revelou o motivo. Ele diz assim: sem dúvidas precisei poupar pelo tempo de recuperação, pelo número de jogos acumulados, jogadores que têm históricos de lesão podem condicionar o futuro e aí tomamos a decisão de não participar dos jogos. O Everton, nós procuramos retirar para não agravar, o próprio Gabi, alguns condicionamentos iniciais que preferimos decidir sermos mais conservadores para não perder esses jogadores por mais tempo. Aí ele fala assim, também dentro do elenco que temos, que podemos utilizar, mas os adversários são diferentes, as condições do campo também, perdemos muita bola após recuperação e não conseguimos ter pausa. Isso permitiu que o nosso adversário de crescer e ter confiança, mas a equipe tentou até o final, tiramos capacidade defensiva do nosso meio campo para podermos criar, né, porque houve a saída dos dois volantes, né, do João Gomes e do Thiago Maia, e entraram Diego Ribas e Andrés Pereira. Mas a equipe tentou até o final, tiramos a capacidade defensiva do nosso meio campo para podermos criar, criamos o suficiente para empatar, faltou um pouco mais de agressividade, finalizou em coletiva após o jogo, né? Enfim, então essas foram as justificativas do Paulo Souza para poupar, tá? E uma outra coisa que vem chamando a atenção e preocupando o torcedor rubro-negro é a questão de apenas 5 pontos em 12 pontos possíveis, né? O Flamengo está abaixo dos 50% até, né? A única coisa boa que aconteceu ontem foi o empate do Atlético Mineiro contra o Coritiba dentro de casa, né? Então isso aí, né, sinceramente acabou facilitando, né, um pouco a questão do Atlético Mineiro não desgarrar, né, dos outros times. Então o Coritiba, conforme eu disse ontem, era um jogo muito encardido para ele. O Coritiba que vem jogando muito bem com o treinador paraguaio, né, que já vem há 1 ano e meio com eles, né, e tem um jogador aí em destaque, que é bom a gente falar que antes, do Igor Paixão, né, um garoto que veio da base, vem se destacando muito, era até bom do Flamengo abrir olho com esse menino, tá? E vamos falar aqui rapidamente sobre a questão do pênalti, né, cara? Minha opinião pessoal, não houve nada. Ah, Deco estava falando como clubista, torcedor, não estou falando não. Se vocês pararem para ver o lance, uma opinião pessoal minha, o Marcelo Cirino, ele realmente toma a frente, né? Só que ele toma a diagonal e o Isla não tem como frear e ele trava a jogada. Quem busca o contato é o jogador Marcelo Cirino. Ele trava para receber o contato, um contato para mim normal de jogo, que ele estava correndo em diagonal e não era nem para o gol, era para a linha de fundo, né? Ah, que houve um toque. Se houve um toque, o pé do jogador Isla bate no Marcelo Cirino, que para mim não há nenhum tipo, né, de mudança no percurso do jogador. Muito pelo contrário, ele sente que perdeu a passada da jogada, né, que ela está indo lá para a linha de fundo e acaba, né, entressalando o seu pé, né, acaba, né, como é que eu posso falar? Dobrando o pé no outro, né, o Marcelo Cirino, e acaba se jogando na área, na minha visão.
tá? Na minha visão, ok? O contato, para mim, normalíssimo, como aconteceram outros contatos. Um dos contatos que aconteceu, que para mim foi de maneira faltosa, ele não marcou, para você ver como o Klaus, ontem, estava apitando de maneiras diferentes, né? Ele não seguiu a linha do que ele estava levando, né? De dar poucas faltas para vários contatos. Né? Teve contatos piores que esse do Marcelo Cirino com o Isla, né? Que ele não deu nada. O caso do Pablo, um lance posterior, que para mim foi mais falta do que aquela e não deu nada. Enfim, cara, aconteceu isso, não anula o péssimo jogo que o Flamengo fez, os erros do Paulo Souza em relação à escalação inicial, era para o Lázaro ter começado do lado esquerdo, o Marinho mais por dentro. O Flamengo está com poucas peças, né? A gente já falou aqui N vezes para vocês, né? O time do Flamengo com poucas peças, tá? Poucas peças. Enfim, volta a falar. O Isla vai correndo normalmente, o Cirino trava, acaba havendo um toque, né? O pé do Isla bate ali e aí o Cirino dá uns 2 passos, entrelaça os seus pés, suas pernas, e aí cai, e o cara dá pênalti, ele cai uns 10 metros depois. Ah, que desequilibrou. Pô, pelo amor de Deus, quem procurou o contato foi o jogador do Atlético Paranaense. Não foi do Flamengo que foi de encontro. Ele tinha como fazer o quê ali naquele momento? Ah, pô, então não corria atrás do jogador. Enfim, eu queria ver se fosse o Flamengo que tivesse um lance desse. Até agora estariam chorando aí, falando que o Flamengo é ajudado pela arbitragem. Tá bom? Opinião pessoal, né, de torcedor, de pessoa isenta mesmo. Não foi nada, tanto que a discussão está rolando até agora. Então, se houve uma dúvida, não marcasse, né? Enfim, aí eu já falo para vocês, questão do treinador que é fraco, que é isso. Já falei muitas das vezes quem são os maiores culpados, não vou voltar a falar. Quem quer saber, acompanha novamente lá a nossa live, porque é cansativo toda hora eu falar, porra, Deco, tu não muda o disco. Já falou N vezes que a culpa tá lá em cima. Pois é, eu falo, quem é que escolhe o treinador, quem é que cobra multa, se o treinador é diferente ou não, quem é que não atende o treinador com algumas situações, o treinador realmente erra quando bota um sistema de jogo onde ele não tem as peças que deveriam ter para montar um sistema de jogo desse, porque a diretoria também não trouxe, aí ele tem as ideias dele de trabalho, ou seja, tudo errado, né? Tudo errado que a gente comenta aqui para vocês N vezes, tá bom, gente? Então é isso aí, muito obrigado a cada um de vocês, deixem aí suas opiniões, se vocês acham que foi pênalti ou não. Muitos rubro-negros acham que foram, eu acho que não, na minha opinião, não foi. Vi 10, 15 vezes, continuo tendo a mesma opinião. Contato, quem faz é o jogador do Atlético Paranaense, dando uma travadinha, né? E o Isla não tem como frear naquele momento ali, né? Não tem como. Para mim é uma coisa, quem busca o contato é o jogador do Atlético Paranaense. Não o Isla que busca o contato nele, aí sim seria pênalti. Tá bom? Fiquem com Deus, então. Até mais tarde com novas informações. Saudações rubro-negras.